7 de outubro, a data que destruiu tudo, um pesadelo que ecoa no coração de cada israelense. A principal questão é o que deu errado. Mas a pergunta mais profunda e urgente é: quem vai contar essa história? Quem segura a caneta? Que vai redigir a narrativa oficial de um dos dias mais sombrios da nossa história? Agora, isso não é só sobre cura. É sobre responsabilidade. É sobre segurança. É sobre estabelecer uma verdade que vai guiar o futuro de Israel. E com um ano eleitoral se aproximando, a demanda por essa verdade está se resumindo a um mecanismo, algum tipo de comissão de inquérito. Todos sabemos que precisamos de uma, então por que a demora? A resposta agora está em um confronto amargo e de alto risco entre o governo, a Procuradora-Geral e a Suprema Corte. O órgão criado para forjar um consenso nacional se tornou o prêmio em uma disputa jurídica e política brutal. Agora, hoje, no Basic Law, vamos analisar esse confronto volátil e revelar o poder e o legado das comissões de inquérito na história de Israel. Eu sou Elana Maisel Diamante e este é o Basic Law. Agora conosco, o especialista em direito constitucional, Dr. Yaakov Ben Shemesh, traz sua análise jurídica perspicaz. Bem-vindo e obrigado por estar aqui. Oi, Ailana. Shalom, é um prazer conversar com você de novo. É sempre bom ter você aqui, mesmo em temas difíceis. Vamos direto aos mecanismos e às principais discussões sobre eles. Mas seria ótimo se você pudesse começar e contextualizar isso para nós, ressaltando aqui na importância dessa discussão. Há muitas grandes notícias acontecendo agora. Só esta manhã houve brigas e gritos na Suprema Corte por causa do alistamento dos Hared. Esse vai ser o grande tema nos próximos dias. Bem, já tem sido um grande tema há algum tempo, mas com certeza será ainda mais na próxima semana, porque há um projeto de lei sobre esse assunto. O cessar-fogo em Gaza está meio instável. Então, a pergunta é: por que é importante falar sobre esse assunto agora? Quando basicamente tem sido esse assunto constante há 2 anos, certo? Com algumas pausas ocasionais. Então, como você colocaria isso? Bem, sim, essa é uma pergunta muito boa. Você mencionou dois motivos pelos quais isso. A comissão de inquérito é tão importante e eu gostaria de acrescentar o terceiro motivo. Um motivo que você mencionou é, claro, tentar entender o que deu errado. Quais foram as falhas que levaram a esse evento catastrófico de 7 de outubro? Logo no começo, preciso dizer que quando falamos em falhas, existem dois tipos de falhas. Uma delas é de curto prazo, relacionada ao que ocorreu naquela noite ou nos dias anteriores. Por que o nosso Shin Bet, os serviços de segurança, o exército, eles não perceberam o que estava acontecendo, porque eles ignoraram todos os sinais, todas as informações que estavam chegando naquela noite, no dia anterior e no dia anterior a esse, porque os soldados não estavam em suas bases, porque eles não foram avisados para ficarem prontos. Então, esses são, de certa forma, fracassos de curto prazo, principalmente das nossas forças de segurança, do Shin Bet, da inteligência do exército e do próprio exército. Depois, há as questões que são maiores. Quais foram as falhas conceituais que nos impediram de ver o que ia acontecer? E aqui chegamos às questões mais amplas, que envolvem as figuras políticas, o primeiro-ministro, o ministro da Defesa e todos os conceitos do que estava acontecendo aqui. Por que pensávamos que o Hamas estava dissuadido? Esse foi o discurso por anos. O Hamas está dissuadido. Eles não querem paz, só silêncio. Ninguém falou em paz, só querem silêncio. A gente só dá dinheiro para eles e eles vão acalmar as coisas e a gente consegue lidar com isso, esse tipo de coisa. Mas essa era uma pergunta mais conceitual. E mais amplamente podemos discutir o que deu errado desde os acordos de Oslo de 1993, o que nos fez pensar que qualquer tipo de paz era possível, o que nos fez até conseguir dormir desse jeito e confiar que os inimigos não eram esses assassinos sedentos de sangue que eles se mostraram ser. Então veja, o que deu errado pode ser analisado de perspectivas muito diferentes, com escalas muito diferentes. Certo, primeira pergunta, o que deu errado? A segunda pergunta que você mencionou, que é extremamente importante, é controlar a narrativa histórica de como contar a história. Mesmo nas breves coisas que mencionei, você vê diferentes formas de falar sobre isso. Como você descreveria a paz? Ilusões? Eram ilusões?
como você avaliaria nosso comportamento em relação ao Hamas? E então, a terceira pergunta, que não é tão importante, mas é muito crucial. E é de curto prazo, mas é muito crucial. De quem é a culpa? Essa é a pergunta. Você mencionou responsabilidade, de quem é a culpa, quem deve renunciar e ir para casa. E as pessoas acham que a comissão de inquérito vai responder a todas essas perguntas, e existem diferentes maneiras de atribuir e distribuir a culpa. A culpa de sobra, Ailana, a culpa de sobra para todo mundo. Eles não precisam discutir sobre quem é o culpado. Todos eles são culpados. Mas por trás disso, todos eles são culpados. Quem deve ser mais culpado e quais deveriam ser as consequências disso? Colocar o peso da culpa, colocar o peso da responsabilidade. O primeiro-ministro deveria poder continuar ocupando seu cargo? Outros políticos, outros oficiais do Exército e oficiais do Shin Bet, já alguns deles aposentados, certo? O chefe do Estado-Maior, Hersi Halevi, se aposentou, o chefe do Shin Bet foi demitido, o chefe da inteligência, o chefe do setor de inteligência do Exército renunciou. Alguns já foram para casa, mas ainda não entregaram. Eles não nos deram respostas. E alguns acham que eles deveriam ser investigados criminalmente, porque algumas dessas falhas não foram apenas falhas conceituais, foram, na verdade, negligências criminais que levaram a resultados devastadores e eles deveriam arcar com a responsabilidade criminal. Então, você tem diferentes níveis de responsabilidade, diferentes níveis de culpa, diferentes níveis de consequências e vários fatores políticos. Tentam moldar e formar essa comissão de inquérito de uma forma que seja mais favorável à maneira como eles querem que os resultados pareçam. Então, se você apoia o governo, você quer uma comissão de inquérito que não seja tão dura no nível político. E eles vão colocar mais da culpa no exército e nas falhas do Shin Bet, por exemplo. Mas se você é contra o governo, talvez você queira usar a comissão para finalmente alcançar o objetivo, que é se livrar de Netanyahu. Como tivemos antes, tivemos o primeiro-ministro Vizan. Após grandes fracassos e comissões de inquérito, essa foi Golda Meir em 1974, após a guerra do Yom Kippur. Não, na verdade eu gostaria mesmo de dissecar o mecanismo da comissão de inquérito. E eu gostaria desse contexto histórico, porque você extremamente vai ser meio que uma generalização brusca, mas basicamente se você olhar para todas as diferentes vezes que nós tivemos algum tipo de debate público sobre avançar com esse mecanismo e houve propostas para isso. Pelo que vejo, no sistema jurídico deseja uma comissão estadual de inquérito. O governo e alguns dos deputados preferem algo chamado, eu acho, de comissão governamental de inquérito. São estruturadas, têm poderes e pessoas diferentes, então são todas coisas que a gente deveria abordar, especialmente porque isso é um dos lugares onde a discussão sobre a lei e o governo de Israel e as guerras culturais estão colidindo de maneiras muito significativas. Mesmo que, se você olhar, digamos, para a imprensa de língua inglesa em geral, isso não seja uma presença constante lá, é algo muito presente aqui em Israel. Isso importa muito para os israelenses. E mesmo que a comissão não conclua, sempre que surgir, não conclua seu trabalho até o momento das próximas eleições, estabelecer essa narrativa é vital. E eu acho que é realmente vital, nem mesmo por razões políticas, é simplesmente vital para muitas pessoas entenderem só. Você sabe como? Todas as premissas e pessoas ou instituições em que confiávamos falharam naquele momento específico. Ok, então por que não ampliamos primeiro e depois voltamos? Resumindo, falamos de comissões de inquérito, certo? Quais são os diferentes comuns e suas funções? Certo. E então vamos adicionar um pouco de contexto histórico, porque eu sei que você conhece tudo isso nos mínimos detalhes. Temos duas opções no nosso sistema jurídico. Duas leis, basicamente, que permitem que o governo forme um comitê de inquérito. A primeira lei é chamada de Chok Vadot Shakira, a lei do comitê de inquérito. Ela foi promulgada em 1969. A decisão é do governo. O artigo 1 da lei afirma:
Se o governo estiver interessado em formar uma comissão de inquérito sobre um assunto de interesse nacional, ele pode fazê-lo. Então, o governo precisa decidir se vai ou não formar uma comissão sob essa lei. Mas uma vez que o governo decide formar uma comissão sob essa lei, a questão então passa para as mãos do chefe de justiça, o presidente da Suprema Corte de Israel. Porque a lei determina, a próxima seção diz: se o governo decidir formar um comitê sob esta lei, os membros desse comitê serão nomeados pelo presidente da Suprema Corte. Então, o governo não pode escolher por esse caminho, os membros do comitê. É o presidente da Suprema Corte que escolhe os membros do comitê e o chefe do comitê precisa ser um juiz aposentado ou em exercício. Então, essa é a primeira opção. Agora, esse é o tipo mais sério de Comitê Nacional de Inquérito que podemos ter, porque os poderes que eles têm são enormes. Eles podem convocar testemunhas e solicitar relatórios do Exército, Shin Bet e ministérios do governo. As pessoas que testemunham lá testemunham sob juramento. Elas sofrerão consequências legais se não disserem a verdade. Então, é o mais próximo que temos. Temos que ir aos procedimentos judiciais. E eles têm grandes poderes, esses membros do comitê, e o Comitê Estadual de Inquérito sob essa primeira lei. A segunda opção que temos é sob a lei do governo. Chokam Shalan, seção 8, da lei do governo diz: o governo tem o poder de formar um comitê de inquérito sobre um assunto que eles acham que deve ser investigado. Então, o governo decide quem vai presidir esse comitê e quem serão os membros do comitê. Então, a principal diferença entre o Comitê Estadual sob a Lei do Comitê de Inquérito Estadual e a Lei do Governo é quem tem o poder de nomear os membros. O Comitê do Governo não tem os mesmos poderes que o Comitê Estadual, mas o governo tem permissão, de acordo com a Lei do Governo, para conceder ao Comitê do Governo os mesmos poderes que o Comitê Estadual possui segundo a Lei do Comitê Estadual. Então, essa é a primeira questão. Quem nomeia os membros do comitê e quais são os poderes do comitê. A segunda questão é, e aqui a resposta é a mesma para ambos os tipos de comitês. A segunda questão é, qual é o escopo? Quais são as questões que o comitê deve abordar? Em ambos os casos, é decisão do governo. O governo pode simplesmente listar as perguntas. Gostaríamos que o comitê investigasse, em primeiro lugar, o que deu errado em 7 de outubro na noite anterior, o que estava errado em 6 de outubro, o que deu errado nos primeiros dias da guerra. E eles podem decidir que essa é a única pergunta que querem fazer. Então, o mandato do comitê é determinado pelo governo. E o escopo das perguntas, o governo que o comitê pode fazer, o que é uma questão importante, claro, fica a cargo do governo. E já tivemos exemplos antes do governo formando uma comissão estadual de inquérito, mas solicitando que a comissão estadual não aborde a questão da responsabilidade do primeiro-ministro e dos ministros. Sério? E aí, o que houve? Essa foi a comissão Agranat, logo após a guerra do Yom Kippur, quando havia muita pressão sobre o governo para formar uma comissão de inquérito estatal. Eles criaram a comissão de inquérito estatal, mas eles disseram explicitamente: não estamos autorizando esta comissão a apresentar quaisquer conclusões sobre o primeiro-ministro, o ministro da Defesa ou o governo. Nós só os autorizamos a investigar as falhas de Amã, o ramo de inteligência do Exército, o Mossad e o Shin Bet. E houve algum tipo de desculpe, mas é que eu realmente quero entender isso. Houve algum tipo de reação pública a isso? A comissão ou o comitê manteve seu mandato ou acabou expandindo? Sim, foi na época em que, quando a justiça realmente se mantém dentro dos limites de sua autoridade legal. A Granat, que chefiava esse governo. Esta comissão disse explicitamente: não vamos nem mesmo questionar os limites que o governo impôs ao nosso trabalho. Nós só vamos fazer o nosso trabalho. E eles entregaram esse relatório.
O resultado desse relatório foi que o chefe de gabinete renunciou, o chefe do Mossad renunciou. Então, houve um monte de soldados e pessoas da segurança que renunciaram. O governo não se envolveu por falta de conclusões. Mas a reação social e política foi tão grande que, sem conclusões do comitê, o governo caiu. Golden May teve que renunciar. Então, veja, esse é um ponto muito interessante. O Comitê Agranat mostra os limites do Comitê da Comissão Estatal de Inquérito. Eles têm os poderes que o governo lhes concede, mas o governo não pode fugir da responsabilidade, mesmo que o comitê não a discuta, se a pressão política for forte o suficiente. Então, essa não é uma questão legal, mas temos que lembrar que cabe ao governo decidir quais são as questões que o comitê deve discutir. Ok, então, só para resumir, há duas questões que precisam ser abordadas. Uma é o tipo de comitê. É um comitê estadual ou governamental? E a segunda pergunta é: quais são as questões, o mandato do comitê? E essas são decisões que o governo deve tomar? Acho que o cerne da questão é, bem, há algo antes de eu entrar na política disso que é de novo, e de novo, e de novo. Nós nos deparamos com essa ideia de independência institucional interpretada em Israel de uma forma muito diferente do que é no exterior. Então, a ideia é, como você disse, obviamente isso é por lei, o governo não nomeia os membros do comitê. A presidente da Suprema Corte nomeia, mas a forma como isso é feito. O Comitê Estadual de Inquérito. Sim, o Estado está certo, a comissão governamental faz isso. Mas o Comitê Estadual de Inquérito é mesmo o que o sistema jurídico afirma ser necessário Com certeza. até agora. E o motivo é que, sabe, é uma comissão politicamente independente. É o que dizem. É o que dizem, quer dizer, e esse é meio que o problema, porque em Israel hoje eu não sei o que é considerado politicamente independente, na prática. Está bem claro que há muita política entre os poderes neste momento, e ainda assim, a narrativa envolve uma comissão estatal de inquérito com a presidente da Suprema Corte, que discorda fortemente do governo e da procuradora-geral. Há grande desacordo. A comissão seria independente enquanto o governo tem motivações políticas. Na verdade, são ambos, então esse é um ponto. Mas, basicamente, a disputa é, se eu entendi corretamente, que o governo quer que o foco, pelo menos, seja ampliado. Eu não sei se ele se isentaria. Eu espero que não se isente, talvez se isente. Você pode julgar isso melhor do que eu, mas definitivamente o governo quer ampliar o foco da investigação para o papel de os protestos e o movimento para incentivar a recusa em servir e para o papel do sistema judiciário. E decisões que foram tomadas ao longo dos anos que modificaram, por exemplo, as regras de engajamento na fronteira de Gaza. Acho que essa é a ideia. Se há uma comissão estatal de inquérito liderada e nomeada pelo presidente da Suprema Corte, a suposição é que isso não vai acontecer, certo? Exatamente. Certo. E enquanto o governo, como você disse antes, o foco seria no governo, já houve algum confronto, assim, sabe, tirando a Garnat que aconteceu antes do tribunal começar a aumentar seu poder? Sim, claro. Há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, depois da Segunda Guerra do Líbano, que muitos consideram um fracasso. Houve um clamor público e eles queriam uma comissão de inquérito estatal. E Ehud Olmert, que era o primeiro-ministro, recusou-se a formar uma comissão de inquérito estatal. E ele formou uma comissão de inquérito do governo e ele nomeou. Ele era juiz do Tribunal Distrital de Jerusalém na época. Ele já estava aposentado naquela época, Eliyahu Vinograd. Então, essa foi a comissão de inquérito Vinograd e eles também limitaram seu poder para não apresentar conclusões definitivas em relação às figuras políticas. E houve uma petição à Suprema Corte afirmando que o governo não pode fazer isso, porque eles têm motivações políticas e controlam o. Membros do comitê controlam quais questões podem ser discutidas pelo grupo. E dessa forma não estamos conseguindo o tipo certo de comitê. E a Suprema Corte, naquela época, rejeitou a petição, dizendo que é a autoridade e o poder do governo sob a lei. E nós não estamos questionando, não temos esse poder
Nós não temos o poder de abolir o comitê que o governo decidiu formar, nem de exigir que o governo forme outro tipo de comitê. Não espero que seja diferente desta vez. Se o governo decidir, não acho que eles farão, pois não vão fazer isso, porque isso não vai passar pela crítica da esfera política, não será aceito pelo público israelense. Eu não acho, não tenho certeza, não sei. Já li alguns rumores de que eles estão negociando com o juiz aposentado Yosef Elron, tentando convencê-lo, daqui a 2 meses, quando ele terminar os 3 meses de aposentadoria do tribunal, para chefiar esse tipo de comissão governamental de inquérito. Isso pode acontecer. Então, já passamos por isso antes. Tivemos um governo que estava sob muita pressão para formar uma comissão estadual de inquérito. O primeiro-ministro recusou. Ele formou uma comissão governamental de inquérito e a comissão governamental de inquérito entregou um relatório que é considerado bastante bom, profissional e útil, não político, mas um relatório útil. Acho que a comissão Vinograph foi um sucesso. Isso poderia acontecer, mas não acredito. Então, legalmente falando, eles podem fazer isso de novo. Temos um precedente, uma guerra, um governo e um primeiro-ministro. Tivemos um que decidiu seguir o caminho da comissão do governo e não o caminho da comissão do Estado. Mais uma coisa que precisamos acrescentar agora é que, 10 anos atrás ou 15 anos atrás, quando quer que tenha sido formada a Comissão Vinegard, a tensão entre a Suprema Corte e o governo não era nem de longe tão grande quanto é hoje. A corte era política. Há 10 anos isso é verdade, mas não era tão política quanto se tornou há 2 anos. A corte se tornou muito política durante a reforma judicial. Debates em Israel. A corte quase se alinhou com os protestos. A corte quase se alinhou com a oposição. Então, pedir hoje ao governo para formar uma comissão estatal de inquérito e dar o poder de decidir quem vai sentar nessa comissão. Para uma pessoa que escreveu não uma nem duas, mas várias decisões da Suprema Corte, estou falando do juiz Yitzhak Amit, que mostra hostilidade clara ao governo, acho que, mesmo do ponto de vista jurídico, isso está fora de questão. A única razão pela qual temos isso? Respeito à Comissão Estadual de Inquérito e ao presidente da Suprema Corte é o único motivo para confiarmos nele para formar esse comitê. Em hebraico, chamamos isso de Mamlachtiut. Eu nem sei como traduzir Mamlachtiut. É um desafio, pois não creio que haja tradução literal, mas é basicamente entendido como um tipo de... É político. É o ato de ser majestoso, é apolítico e é neutro. E é orientado para resolver problemas com todo o interesse de todo o Estado em mente. Exatamente. O foco deve ser o bem comum, não o partidarismo ou rivalidade entre partidos. Eles não são mamlaktiut nesse sentido. Então, o único motivo de termos isso, está embutido dentro do termo mamlaktiut, é que eles são apolíticos nesse sentido. Uma vez que a Suprema Corte, como instituição, e o juiz Yitzhak Amit em particular, uma vez que eles se tornam tão políticos, tão dramaticamente políticos, não faz mais sentido nem falar sobre esse tipo de comissão estatal de inquérito como Mamlaktiut. Eles não são Mamlaktiut porque eles não são apolíticos. Eles refletem as motivações políticas, as visões políticas da oposição. Tudo bem, bom, na verdade não está nada bem, mas seja como for, eles não são mais dignos de confiança. Da mesma forma que você poderia falar sobre a comissão de inquérito Agranat, de 1973, ou, mas a comissão de inquérito Carran, depois da Primeira Guerra do Líbano. Nós não estamos no mesmo espectro político de forma alguma. Fizemos coisas que mudaram tanto em nosso Supremo Tribunal que isso. Nem faz sentido para mim usar o termo comissão estatal de inquérito para descrever a comissão de inquérito que será nomeada por ela. Shak Amit. É simplesmente uma contradição em termos. Deixa eu te perguntar isso de outra perspectiva, certo? Porque nós realmente precisamos de algo, precisamos de um mecanismo que atenda às preocupações de todos.
Vamos ser Mamlaktiut, você e eu, tá bom? E Antes de responder à sua pergunta, então, vamos primeiro dizer: é uma pena que tenhamos perdido esse mecanismo da Comissão Estatal de Inquérito. É uma pena que os juízes da Suprema Corte não tenham ouvido quando pediram para deixarem de ser tão políticos. Isso vai prejudicar nossa nação. Aqui está um dos prejuízos. Perdemos essa ferramenta muito importante que o público israelense costumava ter de uma comissão estatal de inquérito para investigar questões de importância nacional. Nós a perdemos e o motivo foi porque eles eram tão políticos e não ouviram os avisos, nem os juízes e nem os professores que os alertaram. Se forem tão políticos, todos pagaremos o preço, como já estamos pagando. Só para lembrar, avisamos vocês. Esse foi o momento do nós avisamos. está registrado, está registrado. Não, eu digo, olha, nós temos, você, um dos nossos amigos em comum, certo? Jill Bringer é, eu diria, provavelmente considerado uma mente jurídica mais conservadora. E ele teve muita experiência, tanto na legislatura quanto no governo, e agora ainda mais na academia. E ele é uma figura pública que escreve muito sobre esses assuntos e teve essa ideia recentemente. Ele disse: olha, a presidente do tribunal é uma figura controversa atualmente. Mas o que ele poderia fazer, teoricamente, é delegar seus poderes para sua vice-presidente, que é a juíza Solberg, e a juíza Solberg é, vamos usar esse termo, já que usamos mais, uma figura mais mamlakti, mesmo que ele seja visto como um juiz não ativista ou um juiz menos ativista, e o governo vai confiar na juíza Solberg, e as pessoas, eu acho, sabe, inclusive aquelas que têm preocupações com o tribunal, confiariam mais na juíza Solberg, e o tribunal ainda teria seu representante lá, criando a comissão. Então eu achei que essa era uma maneira criativa de pensar sobre isso. O que você acha dessa ideia? Há outros compromissos que poderíamos considerar? Você fala como se tudo fosse só uma proposta morta. Acabou, só resta o governo ou a comissão estadual de inquérito e não sei se alguém mais. Você acaba atendendo uma massa crítica da população israelense dessa forma. Porque alguém em você sabe, nos seus próprios 20 ou 30% ou até mais da população vão ficar decepcionados ou sentir que a história ainda não foi concluída. O problema, do jeito que eu vejo, é o seguinte: o problema é que a maioria das soluções que fazem sentido exigem uma nova legislação. Nova legislação exige algum tipo de trabalho bipartidário em nosso Knesset. E eu não acho que nosso Knesset seja capaz, neste último ano deste governo, em um ano eleitoral, de abordar essa questão tão importante de maneira imparcial para resolver o problema. Eu não confio que o público israelense, através de seus representantes em nosso Knesset, seja capaz de resolver esse problema da comissão de inquérito, porque isso exigirá um novo tipo de legislação. Eu nem acho que a proposta de Gil Bringer, que é muito criativa, seja legal. Não tenho certeza, tenho minhas dúvidas. Palavras de confronto. Não, eu acho, bem, veja, existem alguns poderes que a pessoa que tem o poder pode delegá-los a outros, e existem poderes que não são delegáveis. Eu não sei como se diz isso em inglês, e não lasala, você não pode delegar certos poderes. Você tem, por exemplo, o poder que o nosso procurador-geral tem. O procurador-geral tem o poder de decidir se apresenta ou não acusações contra o primeiro-ministro. O procurador-geral tem o poder de assinar as acusações contra o primeiro-ministro. Isso não é algo que você possa delegar a outro advogado do Ministério da Justiça, porque há um motivo pelo qual a lei diz o procurador-geral e não outra pessoa. Eu duvido muito disso, de acordo com a lei israelense e as normas jurídicas do direito administrativo. O presidente da Suprema Corte pode simplesmente delegar o poder de nomear uma comissão estadual de inquérito para outra pessoa. Agora, a ideia é boa. Acho que, juridicamente falando, é complicado e também, vou acrescentar, politicamente falando, isso não vai acontecer. Yitzhak Amit nunca vai concordar com esse tipo de insulto. Tudo bem admitir publicamente que ele é. Ele ficou tão controverso politicamente que não pode ser confiado como presidente mamlakti da Suprema Corte. Ele teria que delegar os poderes a outra pessoa, mas nunca fará isso. Não acho que isso vá acontecer politicamente e, legalmente, pode exigir mudança na legislação.
Não acredito que qualquer mudança na legislação seja possível, porque nós como público, né, e nosso Knesset, não somos capazes neste momento de resolver esse problema. Por isso, acho que só temos dois caminhos a seguir. A terceira opção seria simplesmente criar uma nova lei. É simples. Você vai nomear o juiz Solberg para ser o chefe do comitê, e então dois membros indicados pela coalizão, dois membros indicados pela oposição. Qual o problema? Se quiser um órgão mamlakti, não é problema. Há centenas de sugestões. Eu posso pensar em várias em uma hora. O problema é que isso não vai acontecer. Nós não temos esse poder hoje. Nossas instituições políticas estão muito divididas, o público está muito dividido para resolver esse problema. É triste, mas não é o fim do mundo. Existem problemas maiores na nossa mesa hoje do que o fato de não conseguirmos encontrar uma maneira de resolver o problema de uma comissão de inquérito. Ficarei satisfeito com o governo, escolha qualquer lado, mas acredito que será uma comissão de inquérito estadual. Já que a outra opção é impossível, veremos o que o tribunal fará. Existe ainda outra opção aqui. Embora eu não queira especular demais, na verdade eu gostaria de voltar ao que está acontecendo agora no tribunal. Porque isso está no tribunal e o governo foi informado que será em cerca de 2 semanas. Neste momento, eles precisam apresentar uma resposta sobre o que é, que tipo de comitê eles querem, ou Exatamente, essa é a questão em debate e que terão que responder de novo. Eu não sei, eles têm 2 semanas. Não entendo por que eles aceitariam uma comissão estadual de inquérito. A única resposta do governo até agora é que estamos em guerra. Vamos esperar. isso pode ser um pouco menos convincente para as pessoas e é de forma mais geral. E você sabe. Então agora eles vão ter que dizer o que eles. E eu acho que eles vão dizer o que eu acabei de dizer. Nós vamos. A rota da comissão de inquérito do governo. E quem está ouvindo esse caso? A juíza Amit está envolvida. Ele está? Mas, eu acho que é um tribunal de 3 membros bem conservador. Acho que são Mintz e, talvez Solber agora. Olha, Interessante só, sabe? Acho que nos Estados Unidos também. Se você fosse uma juíza que estivesse potencialmente envolvida pessoalmente no caso, você se declararia impedida. claro. Só para deixar claro, um ponto. Então, dentro de algumas semanas, teremos um pouco mais de clareza sobre o que o governo diz que quer fazer, embora você sabe, entre parênteses, mesmo que uma comissão seja estabelecida, em algum momento deste ano, então, historicamente, isso pode levar muito, muito tempo. Suponho que, pelo escopo da investigação, isso levaria muito tempo, Vai levar anos. certo? O que significa que você vai ter um fluxo constante, provavelmente, de vazamentos e informações surgindo, afetando, sabe, meio que abalando o público de diferentes formas por um período muito longo de tempo, mas você não vai ter uma conclusão firme. Fico pensando no que acontece se isso não for resolvido. Quando tivermos as eleições, entramos na próxima cadência, no próximo mandato, certo? E você tem um tipo de coalizão muito diferente, dado todo esse causa agora com os Charedim. E eu disse, sabe, parece que pode ser necessário algum tipo disso. Talvez isso seja obviamente tudo especulativo, mas uma espécie de realinhamento político, onde alguns dos partidos que atualmente na oposição, e muitos na coalizão se unificam. E então você tem uma abordagem muito diferente para isso, potencialmente. Alguns, como você mencionou, Ailana, dizem que isso não é uma questão legal, mas apenas uma análise política. Sim. Que é melhor esperar, ok? Porque de um jeito ou de outro não vamos ter nenhuma conclusão até a próxima eleição. Então, não é como se essa comissão fosse fazer qualquer diferença nas próximas eleições. Então, por que não esperar e deixar que o novo governo, que será eleito no final do ano que vem, no mais tardar, decida? Não sabemos. As eleições podem ser antecipadas, talvez até em junho. E Deixe o próximo governo decidir essa questão e vamos ter esperança. Assim como você disse, vamos torcer para que o próximo governo não seja tão unilateral como é hoje e que a oposição também não seja tão unilateral como é hoje. E talvez o próximo governo seja algum tipo de, não sei, talvez não exatamente um governo de unidade nacional, mas algo mais próximo de um governo de unidade nacional. Eles vão conseguir resolver o problema que atualmente não tem solução. Eu não acho que seja uma má ideia, mas agora
Nós temos o cronograma do tribunal e temos o cronograma do governo. Na verdade, dizendo isso. Se o governo disser isso, eu duvido. Mas se o governo disser, bem, olha, temos essa batata quente, vamos adiar para o próximo governo. Isso vai ser interessante. Questão para o tribunal decidir se aceitará adiar a decisão para o próximo ano ou seguinte. Essa é uma pergunta interessante. Isso realmente levanta a questão dos incentivos, porque, sabe, dado que há tanta polarização agora entre os lados, ninguém tem um grande incentivo para ceder. O único lado que pode se beneficiar caso haja realinhamento político é o mais alinhado ao sistema jurídico. Vamos continuar acompanhando essa história. Fico feliz pelo destaque dado. Isso tem sido frequente nas notícias israelenses e, na minha opinião, não recebeu o tratamento adequado em inglês. Então, te agradeço. Obrigado, Ailana. E espero conversar com você novamente em breve. Muito obrigado.